Pessoal, se preparem para novidades de hoje. O recente alerta médico sobre a saúde do Lula, que inclui restrições a diversas atividades físicas, determinados medicamentos, parece ter sido jogado para debaixo do tapete pela grande mídia, né? Enquanto especialistas enfatizam a gravidade da situação, os principais veículos de comunicação tratam o caso com uma indiferença surpreendente. Mas por que será, né? Em meio a tudo isso, um médico fez um outro alerta e comentários técnicos pertinentes sobre o estado de saúde de Lula. Eu vou revelar todos os detalhes aqui para vocês. Em paralelo a isso, enquanto milhares de famílias lutam para colocar comida na mesa nesse Natal, o governo parece estar mais preocupado em manter as aparências, minimizando os problemas econômicos que afetam milhões de brasileiros. Eu vou trazer aqui para vocês sobre a tragédia da fome que assolou o país, mas o discurso oficial do Lula praticamente ironizou a crise que vivemos, empurrando os desafios econômicos como se fosse mera percepção. Gente, a falta de sensibilidade, um momento tão crítico, reforça o distanciamento entre a política de elite e a realidade do povo brasileiro que vive um dos natais mais difíceis dos últimos anos. Por isso, é importante que você se inscreva no canal para conhecer a verdade, entender o que está acontecendo por trás dos bastidores. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com todos seus amigos e familiares, porque a verdade precisa ser espalhada e juntos podemos iniciar aí várias reflexões importantes que não devem ser ignoradas. Então vamos colocar o dedo na ferida e exigir responsabilidade tanto da mídia quanto do governo, tudo bem? Não esqueça que sua participação é fundamental para mudar o rumo do Brasil. Bora lá, gente, trazer as notícias. Eu começo com a primeira informação que eu vou compartilhar na tela aqui com vocês. O STF é marcado por falta de clareza nas pautas, e isso já deu na mídia. A imprensa parece que não está muito contente com a forma como o governo está trabalhando, não. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, e aí eu vou mostrar para vocês exatamente o que está acontecendo, gente. Espera aí. Deixa eu ver aqui se vai funcionar, porque às vezes eu não consigo compartilhar a tela. Agora foi. Foi, né? Então vamos lá, olha só. A Folha de São Paulo divulgou aqui, gente, formação de pauta no STF é marcada por individualidade e falta de critérios claros. A análise de mais de 1.500 processos aponta a impossibilidade de prever quando e quais casos serão julgados. Então é impossível atualmente prever quando e quais processos no plenário do STF vai julgar, já que é um procedimento informal de seleção de casos marcado pela individualidade dos ministros e pela falta de critérios objetivos. É o que aponta uma pesquisa conduzida por Luiz Fernando Esteves, professor do INSPER e pesquisador associado no grupo Constituição, Política e Instituições, vinculado à Universidade de São Paulo. Ele analisou o andamento de 1.529 processos, número de casos incluídos no calendário de julgamentos do plenário físico do tribunal entre 2013 e 2019, para sua tese de doutorado em Direito pela USP. E o objetivo foi entender como que funciona a construção da pauta do plenário do Supremo, desde a chegada do caso ao tribunal até a sessão de julgamento, e quem foram os atores envolvidos nessa dinâmica e que temas e classes processuais são selecionados. Abre aspas, são 11 ministros, cada um deles com critérios diferentes para lidar com o que chega ao gabinete, fecha aspas, afirma Esteves. Abre aspas novamente. Pode ser que um se preocupe mais com gastos públicos, então todas as questões tributárias têm prioridade. Outro com casos penais que receberão dessa forma um tratamento mais célere, fecha aspas. Há ainda influência da imprensa, das partes, dos advogados, a repercussão em veículos de comunicação pode pressionar os ministros a liberarem o caso para julgamento ou incluir em pauta. O mesmo vale para a atuação de partes e advogados junto aos gabinetes dos magistrados, e a pessoalidade é um ponto importante, diz ele. Existem pessoas parlamentares, por exemplo, com acesso mais facilitado aos ministros. Cada gabinete tem uma regra própria, mas esse acesso não é dado de forma igual por todos os ministros, a todos os advogados e a todas as partes. Há um problema muito grande de desigualdade. Então, gente, segundo o pesquisador, além da informalidade e da falta de critérios objetivos, existe a questão de individualidade. Há uma alocação de poderes no tribunal que coloca muito peso na mão de alguns deles, em especial do relator e presidente. E a liberação do processo para julgamento depende do relator. No caso do plenário físico, o presidente da corte fica com aquele caso à disposição para incluí-lo
no calendário de uma sessão e eventualmente chamá-lo para apreciação. Esse procedimento mudou um pouco com a expansão do plenário virtual e o sistema permite julgar processos por meio eletrônico. Então, aqui ele mostra assim, um estudo bem interessante e que ele trata dessa individualidade de fato do governo, né? Então é interessante, do governo não, dos ministros, é interessante ver como que funciona e esse estudo que comprova aí o caos que é dentro do STF. E a Folha de São Paulo expôs sem medo. Agora uma outra informação, gente, com o dólar R$ 6, PT diz que Lula dá sorte na economia. Então, olha só, né? Sempre que ele vira presidente, a economia melhora. Isso é para dar risada, é chamar o brasileiro de bobo, né? Apesar do dólar estar acima de R$ 6 desde o fim de novembro, o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, disse nesse domingo, tá aqui ó, no jornal, que o presidente Lula traz sorte para a economia. Lula dá sorte, sempre que ele vira presidente, a economia melhora. Declarou a sigla em postagem no Instagram. A fala é uma indireta a críticas de opositores que dizem que o petista se beneficiou de períodos favoráveis do cenário externos em seu governo. Então, olha só ele mostrando. E aqui mostra, né? Em 18 de dezembro, a moeda norte-americana teve um recorde e fechou a 6,27, depois da aprovação do pacote fiscal e de sucessivas intervenções do Banco Central para conter o câmbio, que arrefeceu e fechou a 6,07. O placar a longo prazo mostra desvalorização do real frente à moeda norte-americana. E durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a cotação do dólar também chegou a níveis que na época eram recordes acima de R$ 5. No sábado, o ex-presidente do executivo ironizou a alta do dólar e do preço da gasolina. E em seu perfil no X, Bolsonaro publicou um meme dos personagens Chaves e Seu Madruga, do seriado mexicano do Chaves, que na cena o protagonista avisa o colega para acordar, dizendo que já são 7 da manhã. E Seu Madruga responde, o dólar ou a gasolina? Então tá aqui, ó. E aí, gente... a gente vê, né, que o PT acha que a economia está bem. O governo, mesmo vendo toda essa crise, diz que a economia está bem para eles que estão comendo caviar, que estão com uma ceia de Natal farta, porque o povo não está nada bem, né? E para ver aí, né? Olha só, Flávio Dino, do STF, suspendeu o pagamento de mais de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares por suspeita de irregularidade. Gente, ao todo... Só para 2024, o Congresso aprovou 52 bilhões de reais em emendas. Para 2025, estão previstas pelo menos 39 bilhões, mas esse valor ainda precisa ser aprovado por deputados e senadores. Então, o ministro da STF, Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendeu o pagamento de mais de 4 bilhões em emendas parlamentares por suspeita de irregularidade. O ministro atendeu a um pedido do PSOL, que viu irregularidades no encaminhamento de mais de 5.400 emendas de comissão, que somam 4,2 bilhões de reais. Segundo o partido, as emendas não tiveram aprovação prévia e registro em ata pelas comissões, como prevê a lei aprovada em 2024 pelo Congresso Nacional. O pessoal questionou o ofício enviado ao Palácio do Planalto no dia 12 de dezembro, também, como vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, gente, a Casa Civil disse que não viu irregularidades, autorizou o repasse do dinheiro, mas... Naquele mesmo dia, antes de enviar o documento ao Planalto, Lira cancelou todas as sessões de comissões que estavam marcadas até o dia 20 de dezembro, último dia de trabalho na Câmara antes do recesso parlamentar, e na decisão Lira citou a necessidade do plenário da Câmara discutir e votar proposições de relevante interesse nacional. Então, na última semana de trabalho, os deputados votaram temas como a regulamentação da reforma tributária, os projetos de corte de gastos. E ao Supremo, o pessoal citou ainda que parte dessas emendas teve novas indicações de destino em favor do estado de Alagoas, que é a base eleitoral de Arthur Lira, e disse que isso era ilegal, por isso pediu a suspensão do efeito do ofício. Na decisão da segunda-feira, dia 23 de dezembro, o Flávio Dino determinou que a Câmara dos Deputados publiquem até 5 dias as atas de reuniões das comissões permanentes em que essas emendas foram aprovadas e que esses registros sejam encaminhados à presidência. O ministro decidiu que os valores só poderão ser pagos depois que essas atas chegarem ao Planalto e desde que elas sigam os critérios de transparência e rastreabilidade das emendas que foram definidas em decisão anterior dele, apoiada por todos os demais ministros da Suprema Corte. Então, o ministro determinou também que o Ministério da Saúde notifique governos estaduais e prefeituras para que eles façam o bloqueio dos valores de emendas individuais
que foram destinadas à saúde e que abre uma conta específica para receber cada emenda. Flávio Dino concluiu dizendo que os recentes cortes de gastos deliberados pelos poderes executivos e legislativos torna ainda mais paradoxal que se verifique a persistente inobservância dos deveres constitucionais e legais aprovados pelo Congresso Nacional quanto à transparência, rastreabilidade e eficiência na aplicação de bilhões de reais. E na decisão, o ministro Flávio Dino afirmou ainda que as emendas de 2025 só poderão ser autorizadas se também seguirem os requisitos de transparência e rastreabilidade. Então, gente, isso aqui vai dar muito o que falar ainda. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não se manifestou sobre a decisão. O ministro Flávio Dino também determinou que a Polícia Federal abra um inquérito para apurar a suspeita desse direcionamento de emendas. Então, já se preparem para novos atritos entre o STF e a Câmara dos Deputados. Inclusive, a Folha de São Paulo colocou: STF, Congresso e governo acumulam atritos que desaguam em disputa sobre emendas. Então, a tensão entre o STF, o Congresso e o governo está aumentando. O que vocês acham? Será que eles estão vendo que o Lula, de fato, vai perder as eleições e já estão começando a virar a casaca? Ou vocês acham que é tudo um teatro? Comentem aí para mim. Enquanto isso, Milei dentro e Lula fora. Quem já foi chamado para a posse de Trump em janeiro, gente? Distribuídos de maneira informal, convites a líderes estrangeiros ao evento em janeiro marcam quebra de tradição política americana. E aqui mostra que, quebrando a tradição política que mantinha os chefes de estados estrangeiros longe da transferência, né, de poder da Casa Branca, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, já começou a distribuir convites para sua cerimônia de posse, marcada para o dia 20 de janeiro de 2025, a alguns líderes mundiais. A lista, feita de maneira informal, incluiu principalmente aliados ferrenhos do republicano, como Javier Milei, da Argentina, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, mas também conta com chefes de estados que não tiveram boas relações com o país no passado recente, como o presidente da China, e até o momento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não recebeu o convite. Não é comum que presidentes de outros países participem da posse no Capitólio, sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos. Na inauguração do atual mandatário Joe Biden, por exemplo, estiveram presentes apenas ex-presidentes americanos como Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, e derrotado, Trump não compareceu ao evento, ao contrário do seu então vice, Mike Pence. Então, esse é um exemplo do presidente Trump criando um diálogo aberto com líderes dos países que não são apenas aliados, mas também adversários. Só que mesmo assim, Lula, por enquanto, está fora. Comente aí se isso vocês entendem como um sinal já de Trump para Lula ou não. E como que está a saúde de Lula, né, gente? Novas informações aqui rodam a questão da saúde do Lula. Osmar Terra cobra mais clareza para a população. E aqui mostra que depois do acidente que o Lula sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada, caiu, teve traumatismo craniano, levou 5 pontos no local. O país vive momentos de incertezas sobre seu real estado de saúde. O Brasil é ressabiado com boletins médicos desde os episódios envolvendo a agonia de Tancredo Neves, então presidente eleito há quase 40 anos. Assinala o editorial do Estadão, recordando que no dia em que Lula precisou ser levado ao hospital, houve omissão deliberada de informação. E naquela noite, integrantes da Secretaria de Comunicação Social da Previdência e do Hospital Sírio-Libanês negaram que o presidente, inclusive, tivesse sido hospitalizado. Então, ele colocou descoberta de hematoma 50 dias após queda com traumatismo, né? O deputado também, Osmar Terra, que é médico, ele foi secretário da Saúde no Rio Grande do Sul por 8 anos e tem mestrado em neurociência, levantou algumas dúvidas. Já comentei que se não descobrissem a causa do surgimento de um hematoma comprimido no seu cérebro, 50 dias após queda com traumatismo crânioencefálico, continuaria o risco de um episódio se repetir no futuro próximo. Terra explica que não adianta só drenar um hematoma com a trepanação se sua causa não for descoberta e nem for feito nada para evitar repetição. Lula foi submetido a uma embolização, anunciado que seria feito um procedimento de bloqueio da artéria que irriga a região afetada para prevenir novos hematomas. Porém, continuam algumas perguntas sem respostas, abre aspas. O hematoma foi causado por uma artéria que rompeu? Se foi, por que levou 50 dias para aparecer?
A ruptura de uma artéria cerebral é sempre um acontecimento dramático que evolui em poucas horas. E se for um sangramento de veia e não de artéria, o que é mais provável pela lentidão com que se instalou o hematoma? Embolizar uma artéria não prevenirá futuros hematomas, porque as veias continuarão liberando sangue. Por que não se fez uma cirurgia mais ampla para esclarecer isso e suturar possíveis veias lesionadas? Por que a pressa em dizer que está tudo bem e que Lula volta ao trabalho na próxima semana? A população merece um esclarecimento maior. Fecha aspas, terminou Osmar Terra. Então, um médico, neuro, olha só, né? O Lula publicou uma mensagem no Instagram. Ontem, Lula postou foto de abrigo e tênis ao lado do neurocirurgião Marcos Stavali em rede no Instagram com mensagem de gratidão às manifestações de apoio que tem recebido desde sua internação. Abre aspas, peço que fiquem tranquilos, estou firme e forte, fecha aspas, afirmou Lula e agradeceu por cada oração e palavra de conforto que recebeu nos últimos dias, informando que Jandinha repassou todos os recados. E aqui, gente, o Osmar ele traz uma reflexão importante por ele ser médico, né? Nada faz sentido do que estão falando da saúde de Lula. Então, isso não é apenas nós, brasileiros comuns, que não somos especialistas, né, na área de medicina, nem formados em medicina, que estamos opinando sobre a saúde dele. Estamos falando de outro médico que opina sobre a saúde do presidente, porque nada bate de informação. Cada hora é uma informação diferente. E isso levanta sérias suspeitas, né, gente? Então, a saúde de Lula, esse médico traz esse novo alerta que é importante a gente ficar atento, né? Isso daí mostra que alguma coisa eles estão escondendo, por isso não dá para se acreditar em tudo que a mídia está trazendo. Então vamos ficar de olho, vamos ficar atentos a tudo e em breve eu volto com mais informação. Se a gente não se vê, né, mais aqui com outro vídeo hoje ou amanhã, que é Natal, um Feliz Natal para você, que seja um Natal de muita bênção, amor, felicidade na vida de vocês e da família de vocês. Um beijo grande, Feliz Natal e até o nosso próximo encontro.